Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 1 João, capítulo 5. Não saia daí, eu volto. Aproveite e se inscreva no canal do Pastor João Neres. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada às 9 da manhã e às 17 horas. Em cada um desses horários, um capítulo é lido. Nós já lemos a Bíblia toda, estamos apenas repetindo a leitura a partir de 2025. Vamos que vamos para mais um capítulo da Bíblia Sagrada. 1 João, capítulo 5. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nosso cronograma de leitura, vamos ler a Bíblia toda. 1 João 5:1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Deixa eu aumentar aqui o pastor João Neres. Todo aquele que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, a nossa fé é em Jesus como único Salvador e Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, é nascido de Deus. Não nasceram da água, não nasceram da carne, mas nasceram da água e do Espírito, como diz lá em João. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama o Senhor, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, aquele que ama a Deus, ama o seu irmão, que também nasceu de Deus. É impossível dizer que ama a Deus e não amar aquele que é nascido de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ok? Não adianta dizer, eu amo a Cristo. Sim, eu amo a Cristo, porque ele morreu por mim, né? É a musiquinha. Não adianta dizer, eu sou muito fiel, se você não ama o seu irmão, né? Conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pesado é o jugo do diabo. Pesado é o jugo que o inimigo coloca sobre algumas pessoas que andam acorrentadas, escravos do pecado, e não percebem. Isso é pesado. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós estamos de pé, é pela fé. Nós sobrevivemos, é pela fé. Nós resistimos aos ataques do inimigo, é pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo. O justo anda por fé e não por vista. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. A Bíblia fala da galeria dos heróis da fé, pela fé Abel, pela fé Enoque, que foi trasladado para não ver a morte, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, que gerou fora da idade, pela fé Isaac, pela fé Jacó, aquele que lutou com o anjo, até pela fé Raabe. É pela fé, né? Pela fé que uma vez nos foi dada, diz o Embarca, para seguir o Cordeiro de Deus.
pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor. É isso aí. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, está dando a dica aqui para você vencer o mundo, vencer o pecado. É andar em espírito, é crer que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue. Opa! Lembre que eu expliquei no capítulo anterior que os gnósticos eram uma seita com diversas versões, digamos assim, e eles não acreditavam que Jesus veio em carne. E aí João está dizendo, este Jesus, aquele que eu inclinei a cabeça no ombro dele, é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, o Espírito Santo testifica isso. Porque o Espírito, com E maiúsculo, é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Um dia o jovem João Neres, não tem muito tempo, né? Eu era jovem. O jovem João Neres estava evangelizando no hospital na cidade de Salvador, na Bahia, naquela época que os jovens de tarde faziam evangelismo. Era oração antes da EBD, depois da escola bíblica dominical, almoço rápido, não sei como dava tempo, a gente não tinha nem condição ainda, nem dinheiro para pegar ônibus, a gente ia andando para casa, distante, voltava, ia para o hospital e evangelizava de tarde, depois voltava para o ensaio da tarde, emendava com o culto à noite. Bem, estava diante de um certo leito, lendo a palavra, e uma pessoa que estava ali visitando, da seita das Testemunhas de Jeová, disse para mim, o assunto não tinha nada a ver com o que eu estava falando, mas ele, para mim, me pegar, e o pastor João Neres ainda estava iniciando a caminhada na fé, já lia a Bíblia, mas não tinha esse conhecimento para responder, e ele disse, tem a palavra Trindade na Bíblia? E eu falei, tem. Ele falou, me mostre. Eu estou procurando até hoje a palavra Trindade e não achei. Aquele amigo das Testemunhas de Jeová foi usado por Deus para que eu lesse a Bíblia toda várias vezes. Eu já contei essa história em alguns seminários. Tem ele, tem um mendigo da praça que mandou eu procurar um versículo. Aí estava diferente em Reis e Crônicas. E o mendigo sabia muita Bíblia. Saiu dos quintos dos infernos para me afrontar, para me testar. E esses casos fez com que eu procurasse ler a Bíblia toda, para que hoje eu pudesse ler e explicar a Bíblia Sagrada. Tem a palavra Trindade na Bíblia? Eu cheio de fé, tem, eles me mostram. E eu estou procurando até hoje. Mas a palavra Trindade escrita não está. Mas a doutrina da Trindade, que melhor seria falar triunidade, porque não são três deuses, é um Deus, mas são três pessoas. Está aqui na Bíblia, está aqui em 1 João 5,7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Logos, o Filho, e o Espírito Santo. E estes três são um. Ok? Esses três são um. Então aqui está subentendido a Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas a doutrina da Trindade, essa está sim. E não há como contestar isso. Estes três são um. Ok? Esses três são um. Na época, eu levei aquela surra porque eu não tinha lido a Bíblia toda, ou talvez estivesse lendo. Você já não vai passar por essa vergonha,
porque você vai ler a Bíblia toda aqui no canal, me acompanhando, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. E esses três são os que testificam na terra, para provar que Jesus veio em carne. O Espírito, que é o Espírito Santo, a água e o sangue. E esses três concordam num. Ou seja, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que era virgem, permaneceu virgem até que ela teve o seu filho primogênito, diz lá em Mateus capítulo 1, o último versículo. Ela permaneceu virgem até que teve o primeiro filho, o primogênito. Se teve o primogênito, ela teve o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e outros, tá bom? Apesar da doutrina católica querer afirmar o dogma a imaculada, isso não existe na Bíblia. Mateus 1, o último versículo, eu não lembro agora o número, diz: ela permaneceu virgem até. José não a conheceu, ou não teve relações com ela, até que ela teve o seu filho, o primogênito. Ele fala primogênito, ou seja, significa que ela teve outros. Aí aqui esse versículo está dizendo que o Espírito é o que gera, e a água e sangue é o corpo. E Jesus foi gerado no ventre de Maria, e esses três, Espírito, água e sangue, concordam num. O Espírito, a água também se refere à palavra, se refere à purificação, né? Mas água e sangue está falando no sentido de humanidade do Logos, Jesus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que ele é este, que de seu Filho testificou. O testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Vale também para os nossos amigos lá da Palavra Trindade, né? Porque nós testificamos do Filho, a Bíblia manda testificar do Filho, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia até os confins da terra. E João explica muito bem, quem tem o Filho, tem o Pai e o Filho. Agora, quem nega o Filho não tem nem o Pai, nem o Filho. É isso que a Bíblia diz. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ok? Então, enquanto alguns estão querendo ser testemunhas de Jeová, a Bíblia está dizendo que Deus deu testemunho do seu Filho. Este é meu Filho, a ele ouçam. Deus disse isso no Monte da Transfiguração, com Moisés e Elias, e testemunhas tinha Pedro, Tiago e João. Foi uma visão, um momento ali muito especial da transfiguração, mas Deus dá testemunho e diz: esse é meu Filho, ou seja, a partir de agora é com ele. É o ministério do Filho, do Verbo encarnado. O próprio Deus deu testemunho. Vou ler de novo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, ou seja, nega Jesus. Porquanto não creu no testemunho que Deus, o próprio, o Todo-Poderoso, de seu Filho deu. Aliás, a Bíblia diz lá em Gálatas que Deus foi o primeiro a anunciar o Evangelho a Abraão. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Não é em nenhum santo, não é em nenhum ídolo, não é em nenhum pastor, não é no Papa, nem em Maria. Esta vida está em seu Filho. Esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho? Eita Jesus, olha os amigos aí da Trindade. Receba aí, amigos da Trindade. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna,
e para que creiais no nome do Filho de Deus. Versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. João aprendeu bem a lição que Jesus deu naqueles últimos dias, no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, Jesus começa ali o lava-pés e depois começa a dizer para eles, olha, o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Aqui João está praticamente repetindo o que Jesus falou, né? E pedir segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Eita glória! Pai, eu quero apresentar as petições de cada um dos teus filhos nessa tarde. Sei que muitos têm demandas diante de ti. Sei que muitos, Senhor, têm pedido a ti alguma coisa. Confirma essa palavra, Senhor, do apóstolo João, inspirada pelo teu Espírito. Eu tenho uma petição. Eu já te apresentei as minhas petições concernente a esta casa, concernente a outras coisas que eu tenho orado com a minha esposa. E eu te apresento a minha petição e a petição de cada um dos teus filhos. Aleluia. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Gostei dessa palavra petição. Porque petição a gente pede ao juiz. Jesus é o nosso advogado e está entrando com a petição hoje para te dar vitória. Eita glória. Receba aí, minha irmã. Receba aí, irmã Vera. Receba aí, minha irmã Inácia. Deus abençoe a irmã Inácia lá da Ilha do Governador. Meu amigo João Cardoso. Receba aí essa palavra. Jesus está fazendo a petição para nós. É isso aí. Porque ele é o nosso advogado. Então, a petição é feita através dele. A oração é a Deus, em nome de Jesus. Bom, eu até já orientei aqui que tem gente que ora errado. Tem gente que diz, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orou para quem? Servo de Deus. Para a quarta pessoa da Trindade? Só pode ser. Se você orou para Deus, através do Espírito Santo e em nome de Jesus. É assim a oração. Então eu oro em nome de Jesus. Amém. É uma petição. E nele nós alcançamos nossas petições, porque Jesus é quem apresenta essa petição ao Pai. E geralmente, aleluia, as petições dele são todas preferidas, porque ele está à direita do trono de Deus. À destra do trono da majestade nas alturas. Eita, coisa boa. Se alguém se alguém vir, do verbo ver, pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse, eita Jesus, não digo que ore. Esse versículo é muito difícil. Tá? Porque pecado para a morte, é muito claro lá no Antigo Testamento, era adultério. Adulterou, era morte. Morrerá o adúltero e a adúltera. Assassinato, era olho por olho, dente por dente. Era pecado para a morte. Tá? Então aqui, João obviamente é judeu, mas essa parte aqui, nós temos que entender o seguinte, que há pecado para a morte, como Paulo, ele entrega aquele homem a Satanás e diz assim, seja entregue a Satanás para que o corpo padeça, mas para que o espírito seja salvo no dia de Jesus Cristo. O homem tinha se deitado com a mulher do seu pai, ou seja, com a sua madrasta. Paulo manda entregar a Satanás. Ou seja, Paulo determina que a igreja ore para que
Satanás execute o homem. Forte isso? Está na Bíblia aqui. Coríntios, capítulo 1. Primeira epístola aos Coríntios. Seja entregue a Satanás. Mas por quê? Porque ele ia padecer no corpo, mas ia ser salvo. Pior é ele permanecer no pecado e ir para o inferno. Deu para entender? Então, é nesse sentido que eu entendo aí o pecado para a morte. É muito difícil de explicar esse versículo. Tá? Aliás, a Bíblia diz lá em Ezequiel, tem muitas situações, nós já explicamos o livro do profeta Ezequiel na primeira série da live, tem vários momentos que Deus diz, não ore por esse povo. Tem situação que não é para orar. Tem situação que Deus já decretou a sentença. E se Deus já decretou a sentença, tire a sua mão. Senão você entra em juízo diante de Deus. Tem situações que Deus já decretou a morte. A Bíblia diz que o juízo na vida de algumas pessoas vem no tempo certo, lá no juízo final. Mas sobre outras, vem antecipado. É quando Deus se levanta do trono, fica irado, que a ira de Deus dura só um minuto, mas quando ele se ira, sai da frente. É porque já está decretada a sentença. Então, se a pessoa já tem uma sentença de morte dada por Deus, quem sou eu para meter a mão? Toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Pastor, não existe pecado e pecadão. Bem, aqui está dizendo que tem. Eu sou enjoado na Bíblia. Não tem pecado e pecadão? Tem. Há pecado que não é para a morte. Então tem pecado e pecadão. Tem pecados e pecados. É a Bíblia que está dizendo. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Ou seja, tem situações e a pessoa se arrepende e consegue sobreviver, consegue se livrar, desde que haja arrependimento. Agora, tem situações que Deus determina a morte, aí nesse caso, saia da frente da mão de Jeová, para você não pegar a sua sobra, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Eita, isso aqui eu tenho que explicar. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Tira a mão, Satanás, você não pode tocar em mim. Aquele que é gerado de Deus, aquele que é nascido de Deus, não peca. E agora, se João disse lá atrás que aquele que diz que não peca é mentiroso e não há verdade nele. Espera aí, João, como é que agora o que é gerado de Deus não peca? Calma, 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 que outro João aqui vai explicar. João explica João, entendeu, meu irmão? João explica João, entendeu aí, meu irmão? Vamos lá. O que é gerado de Deus, leia em outras traduções, pegue, está a Bíblia no celular, tem diversas versões, aí você lê na nova versão transformadora, você lê na NVI, você lê na nova versão internacional, você lê na linguagem de hoje, e você vai ver que o texto quer dizer, aquele que é nascido de Deus não permanece pecando. Ok? Então, João explica João, entendeu, meu irmão? Sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não permanece pecando. Porque a Bíblia não pode se contradizer. E ele disse lá atrás que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Está certo lá e está certo aqui. Porque aqui, esse versículo quer dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não permanece pecando. Se ele pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, ele peca, se arrepende e continua a sua caminhada.
Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou seja, quando você se conserva em santidade, Satanás não tem poder para tocar em você. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. É forte, mas é verdade. Todo mundo está no maligno. O mundo aqui não é o planeta Terra, mas é sinônimo das pessoas que não estão com Cristo. O penúltimo versículo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, glória, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e o que é verdadeiro, e naquilo que é verdadeiro, no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Alô, meus amigos da Trindade, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ah, se eu encontro aquele rapaz da Trindade no hospital, ia dar uma surra de Bíblia nele. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Chama Jesus de Deus. Tá bom para você? Porque ele é Deus mesmo. Pai, é Filho, é Espírito Santo, e esses três são um. Tem lá no 5:7. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Cristão não adora nenhum ídolo. Nem Maria, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Tomé. A Bíblia diz: guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos dos ídolos. Quem fazia isso eram os pagãos. O cristão não tem esse costume. Não significa que nós não respeitamos, não. Pelo contrário. Tem várias mensagens sobre a irmã Maria, sobre o respeito que nós temos a Maria. Mas a própria Maria deixou um mandamento para nós. Faça tudo o que ele vos disser. Nós não podemos deixar de falar de homens como Pedro, como Paulo, homens poderosos da Bíblia Sagrada. Mas entendemos que Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa. Ainda tem outras ovelhas que não é desse aprisco. Jesus quer usar a todos nós. E Jesus, quando disseram: tua mãe está aí, Jesus disse: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Eis aqui minha mãe, meus irmãos, eram os discípulos. Então todos nós, assim como Maria, temos acesso direto ao Senhor Jesus, através do sangue. Porque o sangue quebrou a barreira de separação, abriu, rasgou o véu do templo de alto a baixo e nos dá acesso direto à sala do trono, ao Santo dos Santos. Glória a Deus. Senhor Deus, nessa oportunidade eu quero, Pai, te apresentar a vida e a família de cada um dos teus filhos. Rogar que o Senhor abençoe a casa, a família dos teus servos. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que nenhum de nós venha cometer pecados para a morte, mas que sejamos salvos pela tua graça e a tua misericórdia. Abençoe os teus filhos, abençoe também o Brasil, amigo de Israel. Não permita que essa aliança, Senhor, seja desfeita. Não permita, Senhor, que nenhum homem, nenhuma autoridade, nenhum governante venha desfazer a aliança Brasil-Israel, porque foi o Senhor que selou. E a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem. Eu declaro a tua bênção sobre a nação brasileira e que o Senhor julgue os inimigos de Israel. Eu entrego em tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Diga: Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Diga: Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. Eu vou dizer Rio de Janeiro, você pode dizer aí, pode digitar Salvador, Ceará, Tauá, irmã Lúcia. Você pode digitar aí de qualquer lugar. Fortaleza, nós te abençoamos em nome de Jesus. Recife,
Segunda cidade que mais acessa o canal, nós te abençoamos em nome de Jesus. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. São Paulo, lugar que mais acessa o canal do Pastor João Deres, nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe a live do Pastor João Neres com mais alguém, lendo e explicando a Bíblia Sagrada todo dia, 9 e 17 horas. Paz seja convosco.